Então, ser feliz é você ter dinheiro para que você possa, na verdade, comprar o serviço que você deseja, você poder ir ao cinema assistir o filme que você deseja. E quem não faz isso não tem liberdade. E quem não tem liberdade não pode ser feliz. Então, eu acho que se você quer ser feliz, você precisa, na verdade, não ficar guardando a cesta básica que a gente vai te oferecer, mas você poder produzir e ir para a fila do supermercado, comprar a comida, o arroz e o feijão que você deseja a partir daquilo que você produziu. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o Rapcast, um espaço para ouvir quem entende de reputação, negócios e lidera as marcas mais influentes do Brasil. Eu sou Leandro Conte, sócio-diretor da FSB Holding. Nosso foco é mostrar como a construção de reputação sólida é um ativo estratégico para desenvolver empresas, impulsionar mercados e sustentar o crescimento no longo prazo. Hoje estamos com um empreendedor que transformou a favela em território de negócios e inovação. Ele começou a vida como camelô, foi criado na favela do Sapo, no Rio de Janeiro, e há 29 anos fundou a Central Única das Favelas, a CUFA. Se no início o foco eram auxílios assistenciais, com o passar dos anos, a iniciativa se tornou um ecossistema da potencialização da favela, com capacitação profissional, esporte, cultura, direitos humanos, ações humanitárias e muitas outras atividades. Atualmente, a CUFA faz parte da Favela Holding, cujo faturamento ultrapassa 100 milhões de reais. Estamos falando de Celso Ataíde, um escritor, empreendedor e empresário do ano eleito no Fórum Econômico Mundial em 2022. Como líder, ele prova que o empreendedorismo social pode ser também um modelo de negócio sustentável e escalável para marcas e empresas. Bem-vindo, Celso. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite de estar aqui no Rapcast. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Muito bom ter você com a gente. Celso, quando você fundou a CUFA, lá no início, 29 anos atrás, qual que era a realidade das favelas, principalmente lá no Rio de Janeiro, onde você iniciou? E o que mudou desde então? Na verdade, quando eu fundei a CUFA, quer dizer, antes de ter fundado formalmente, a gente já tinha uma série de trabalhos nas favelas, até porque eu sou de favela. Então, a gente apenas não tinha sistematizado o que a gente tinha feito. Em algum momento, a gente então começa a se juntar pessoas e tentar entender como é que a gente podia transformar um pouco aquela nossa realidade, especificamente na Cidade de Deus. Antes eu tinha vivido na rua durante 6 anos, tinha vivido em abrigo público também, e também tinha vivido na favela do Sapo. Mas foi na Cidade de Deus é que eu entendi que a gente podia juntar um pouco mais de gente naquele ambiente para poder falar para fora da favela. Então a gente só falava para dentro, mas como é que a gente podia construir isso a partir da inteligência das pessoas que estavam ali. Então a gente começa a pensar, a gente começa a se juntar, a gente começa a se reunir, a gente então cria um fórum permanente, que não era da CUFA ainda, era o nosso fórum permanente, que era chamar pessoas que não eram da favela com pessoas que eram da favela para poder desenvolver iniciativas e ações e refletir sobre cinema novo, sobre esporte, sobre qualquer assunto que alguém que viesse falar conosco pudesse trazer para aquele dia. Incrível. E agora a gente vai dar um salto, né? Hoje vocês estão em 5 mil favelas em 79 países. Como é que vocês conseguiram se expandir tanto? Que modelo vocês usaram para essa expansão, mantendo essa identidade que foi criada lá atrás e a qualidade da operação para que as pessoas possam continuar vivendo as suas potencialidades? Quando eu era mais jovem, quando a gente pensava em fazer e desenvolver nossas ações, me perguntavam qual que era o nosso foco. Se era juventude, se eram idosos, eu nunca sabia responder, porque a gente não tinha experiência com nenhum tipo de iniciativa, a gente simplesmente era um sobrevivente daquele lugar. Então a gente não tinha feito curso, a gente não tinha feito faculdade, eu principalmente, né? A gente apenas queria sobreviver, então se a gente não conseguisse, a gente não pensava em metodologia, a gente pensava em sobreviver. A gente sabia também que era muito difícil alguém viabilizar recursos para nós, porque a gente não falava a linguagem que se fala no asfalto, né? Network, stakeholder, e match, etc. Então a gente dizia que a gente tinha que se virar. Então a gente não tinha um discurso, a gente não tinha narrativa e não tinha credibilidade que imprimisse para as pessoas do asfalto. Então a gente tinha muita dificuldade, a gente não tinha um conhecimento técnico para poder buscar recursos, a gente não tinha um network, a gente só conhecia as pessoas dali. Então a gente criava aquelas pessoas num grande network, num grande ativo, e a partir desse momento
fazer com que quem fosse do asfalto percebesse o valor disso, então a gente ia continuar ali se dizendo, se achando os oprimidos e marginalizados e aceitando essa condição de moradores de uma área carente e não de uma área de potência em que a gente precisava acreditar para que pudesse, enfim, acreditar também nessa potência que a gente tinha, mas também não era percebida, inclusive por nós. Então, a gente não sabia para onde ir, não sabia muito bem o que fazer, mas a gente sabia, na verdade, que aquele lugar era um lugar que a gente precisava valorizar e aquele lugar podia ser um ponto de saída importante, imponente, para a gente construir um monte de coisas importantes e nobres, como as coisas que a gente também podia admirar. Quer dizer, começou com uma identidade, formação de identidade, a reputação que a favela é potência, que aliás foi um tema que você cunhou e que hoje todo mundo reconhece e acredita você, e começou a gerar negócios também. Eu queria saber qual que foi o momento que você deu esse salto dos primeiros negócios serem gerados com essa reputação da favela é potência. Você se lembra qual foi o primeiro negócio gerado que levou a identidade até realmente a geração de renda, digamos assim? A gente sempre pensou em negócio, né? Quando eu morei, eu fui morador de rua durante 6 anos, morei em abrigo público, então, quer dizer, a ideia de carência eu tinha quando estava nessa situação. Quando eu saio aos 14 anos de um abrigo público, que era o Pavilhão São Cristóvão, vou morar numa favela, e que as pessoas falavam sobre carência na favela, eu dizia, cara, carência eu tinha pouco tempo atrás, quando eu estava num abrigo, que eu morava numa fila, e o Estado e o município levava para mim uma quentinha, uma maçã para eu poder comer, minha mãe, meu irmão e eu. Quem está aqui trabalhando como segurança, garçom, tem baixa renda, não são pessoas carentes. Até porque, se fossem carentes, o Estado tinha que então dar uma carteirinha para cada uma dessas pessoas e quando elas fossem a um show, fossem no supermercado, tinha que ter ou, enfim, elas tinham que pagar menos impostos do que outras pessoas na condição de carentes que elas são. No entanto, a gente sabe que quando você tem aí, você vai num shopping center fazer uma compra, o imposto que qualquer um paga é o mesmo imposto que você vai pagar. A diferença é que pode ser que o Estado viabilize ações, cultura, etc., para pessoas de um determinado território e para outros, na verdade, não leva. É o caso especificamente das favelas. Então, a gente começa a pensar como é que a gente também poderia, na verdade, pensar mais sobre isso. E aí eu pego a minha experiência como alguém que viveu no limite, quer dizer, que depois da rua é só a morte mesmo, na verdade, não tem mais para onde ir. A diferença é que a minha referência era um barraco, quer dizer, pior do que você morar na rua é você nascer na rua cuja tua referência é a própria rua. Eu ainda tinha um sonho de voltar para um lugar onde eu tinha vivido. Meus pais se separaram, brigaram, eram alcoólatras. Isso que fez com que minha mãe fosse para a rua. Eu acabei indo com meu irmão para a rua também. Depois ele foi assassinado e a gente seguiu a nossa vida. Então eu já tinha vivido essa experiência. E muitas das vezes eu furtava na rua e vendia. Então, de certa maneira, eu empreendia a partir daquilo que eu não devia, mas porque é o que eu conseguia. Quando eu vou para a favela, também eu passo a empreender, vendendo coisas que eu também não devia vender. E começo a vender no Maracanã, cachorro-quente, pastel, salgadinho, etc., canudinho, e para poder sobreviver. Então a gente começa a se descobrir fazendo isso. Mas formalmente, eu começo a fazer negócio há mais ou menos 20 anos atrás, quando a gente começa a fazer essa distribuição de CD e depois quando eu conheço a Procter Gamble, conheço esta empresa e ela começa a fazer conosco uma parceria com a Taça das Favelas para poder divulgar a sua marca, que era no caso a Gillette, para esse público. E a partir dali a gente faz uma proposta para a PG que eu não queria mais apenas receber recurso social dela, mas que a gente queria fazer negócio com ela. E um dos negócios que a gente tinha que fazer era como é que a gente podia distribuir os seus produtos dentro desses territórios. Então a gente não tinha a menor informação de uma distribuição formal. Então eles trouxeram a Gabriela Onofre, ela então era na época do marketing. Eles trazem então um cara chamado Kumon, que era um indiano, que era da P&G, dá uma aula para nós de como é que fazia a distribuição. A gente não entendeu muito bem porque era a distribuição do asfalto,
E aqui deu muito certo aquilo e a gente não parou mais. Então a gente começa a nossa primeira iniciativa com a Favela Log, que era uma iniciativa de logística de uma experiência que a gente tinha com Racionais MCs, com venda de CDs, mas ainda muito incipiente, depois, de uma forma mais profissional, com a P&G, com os seus produtos, em que a gente não só vendia um palm top, vendendo no comércio local, e era uma vantagem competitiva, obviamente, que a gente tinha, porque os vendedores eram das próprias favelas, então os outros concorrentes nossos eram pessoas que passavam por lá, então a pessoa do nosso time que vendia para a P&G era aquela que cortava o cabelo do dono da mercearia. Então a relação era uma relação de muita proximidade. A gente pegava o produto do nosso concorrente, botava atrás, e o nosso ficava na frente, em função dessa relação que a gente tinha de parceria local. Então o nosso primeiro trabalho efetivo foi justamente esse, de forma mais formal e mais profissional. E a Favela Holding, vamos falar um pouquinho da Favela Holding agora, foi um pouco criada talvez nesse vácuo, né? Nessa oportunidade de alavancar outros negócios, além do negócio de logística que você comentou. Eu até queria que você falasse um pouquinho mais da Favela Log, né? Como é que ela se expandiu, como é que ela está hoje, qual que é o modelo de negócio que ela atua, e outros negócios que vieram, né? Acho que são 25 negócios que hoje estão na Favela Holding, né? Eles todos têm um fio condutor entre si. Conta um pouquinho como é que vocês montaram isso. O tempo foi passando e no segundo momento a gente percebia que a gente precisava também construir um modelo de negócio que pudesse sustentar a própria instituição. Então, em 2015, eu saio da CUFA, então hoje eu não faço parte da CUFA já há 12 anos, 11 anos e pouco. Eu não faço mais parte da CUFA, entreguei, continuo apenas sendo uma pessoa que faz aportes para a instituição. Se você fosse fazer uma alusão, ter como referência, é como se a gente fosse um banco que criou uma fundação, e a gente, na verdade, foi uma fundação que precisou criar um banco para poder fazer com que essa fundação continuasse sobrevivendo. A CUFA não pode parar porque é a minha grande referência. Então, tudo que a CUFA cria hoje é para ela, e tudo que a Hold cria hoje é para a própria Hold, para poder alimentar esse ecossistema e também alimentar as coisas que a CUFA faz. Por isso a gente faz sempre em parceria com a CUFA. Então, a primeira iniciativa foi essa de logística. Na sequência, a gente precisava criar também um instituto de pesquisa que a gente pudesse, na verdade, não apenas falar consentimento, a gente precisava demonstrar para as pessoas que o que a gente estava dizendo tinha sentido. Então, a gente se junta na época com o Renato Meirelles, que era do Instituto Data Popular, na época, e a gente, então, a partir daí, a gente vai crescendo e vai buscando mais uma série de outras iniciativas, uma série de outros negócios, e a gente passa a ser uma extensão de qualquer coisa naquele território, usando a credibilidade que a gente tinha e usando a credibilidade e a seriedade que o nosso parceiro também tinha. A gente não necessariamente tinha qualidade, tinha conhecimento daquilo que a gente estava fazendo, e a gente vai então se tornando uma instituição meio especialista em generalidade. A gente não conhecia de nada, quem tinha que conhecer era o nosso parceiro, e a partir do momento em que ele entendia um pouco o que a gente estava fazendo, ele passava essa tecnologia, e a gente, a partir daquele momento, virava um sócio dele naquele ambiente, como o Kumon fez na época da P&G, que veio ensinar para nós logística. Então a gente pega o conceito de logística de mercado, a gente emprega isso na lógica da favela, porque não é a mesma coisa, nem a linguagem é a mesma, e a gente foi criando, e hoje são 34 empresas que a gente tem em sociedade com muitas grandes empresas, como, por exemplo, nós temos hoje a Vai Voando, que tem mais de 450 franquias nesses ambientes, junto com a Bifly, a antiga Flytour. Então, a gente tem hoje, por exemplo, a Favela Log, que cresceu muito. Hoje nós temos alguns parceiros, como a Amazon, por exemplo, em que a gente faz toda a logística da Amazon no país, seja São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Bahia e etc. E a gente cresce a cada dia. Ontem nós fizemos uma reunião com a direção global da Amazon, e a gente começa a fazer agora operação na África e no México, por exemplo. Então, isso a partir do momento em que a gente vai se juntando com pessoas do asfalto, porque a gente também sabe que existe uma deficiência muito grande de tecnologia e de conhecimento nas favelas,
e a gente precisa se juntar. Então a gente também não pode achar que a gente é autossuficiente. A gente será em algum momento, mas a gente precisa, na verdade, desse conhecimento que o asfalto tem. E o asfalto também precisa, na verdade, entender que ele não vai somente encontrar mão de obra nas favelas. Então o nosso ponto central é: a gente não quer ser coadjuvante da nossa história, a gente quer ser protagonista. Então, se você tem a inteligência de mercado, você tem conhecimento de um determinado segmento, ok, mas eu não vou ser seu segurança. A gente pode ser sócio porque eu também tenho aqui um ativo, eu tenho aqui um valor e você precisa perceber isso. Isso acaba sendo muito saudável e acaba sendo também a forma de sobrevivência dos dois pontos. Se a gente apenas quiser arrancar o dinheiro da favela, a gente está voltando então a um mundo que já não tem mais espaço, que é era aquela relação de promiscuidade plena, onde as pessoas chegavam, seja na África, ou seja nos mais diversos territórios, levavam todo o ouro, porque aquelas pessoas não sabiam quanto valia. E hoje, quando a gente constrói, há 30 anos atrás, a expressão favela não é carência, favela é potência, parecia apenas uma frase sonhadora, mas era uma forma da gente fazer com que as pessoas entendessem que aquele território tinha valor. Quando uma empresa de telefonia vai numa favela, ela pode até levar um produto, um serviço com um preço mais acessível àquelas pessoas, mas não é de graça. Quando a Nike e a Adidas disputam esse território das favelas para poder fazer uma taça das favelas, ou quando a própria P&G colocava as LED para poder patrocinar a taça das favelas naquele território, é porque ela sabe que ela quer ter a primeira relação com quando aquele menino faz a sua primeira barba. Quando você tem, na verdade, essas marcas querendo fazer relação com esse público, você sabe que as favelas produzem e consomem 200 bilhões por ano. Agora, nas suas empresas, que métricas de sucesso você usa? Você tem, porque no final é também um empreendimento social, apesar de ser um negócio como qualquer outro, né? Usando a potência da favela. Você tem outras métricas de negócio que empresas do asfalto não usam, por exemplo? Quando você começa a falar de métrica, a Favela Log não é apenas uma empresa. A Favela Log é uma empresa que 93% dos seus funcionários e colaboradores vêm do cárcere. Ou seja, é, é, e apenas uma única pessoa voltou à delinquência no primeiro ano e no segundo dia de trabalho. Ele voltou e disse que ele não queria mais voltar a trabalhar. E ele voltou à delinquência. E não existe mais nenhum outro caso na Favela Log que pessoas deixaram o trabalho e resolveu trocar de vida e voltar para aquela vida louca que elas faziam parte. Então, isso é um projeto social da CUFA que cria, então, dentro do seu corpo, um outro projeto chamado Recomeço, que é para quem quer recomeçar a sua vida. A gente forma essas pessoas, elas passam a fazer parte da Favela Road e a CUFA recebe por esse trabalho e recebe uma participação de tudo que vai acontecendo ali. Então, as pessoas que fazem parte da Favela Road, elas não apenas só estão pensando em dinheiro, mas pensando também em transformação do território, porque elas fazem parte daquele universo. Um outro exemplo que eu posso te dar aqui agora é da favela Vai Voando e da Vai Voando, por exemplo. As franquias que a gente tem, todas são moradoras desses territórios, que têm algum tipo de relação com a CUFA, em que a gente forma essas pessoas, elas passam, na verdade, a ter crédito, elas não fazem investimento, a gente faz um investimento junto com essas pessoas para que elas possam, na verdade, vender suas passagens. Só para você ter uma ideia, na Rocinha, o líder da Rocinha, que mora na Rocinha, ele vende hoje R$ 240 mil em passagem aérea por mês. Ele ganha 10% e, portanto, ganha R$ 24 mil. O que significa dizer que um morador de uma favela ganha R$ 24 mil morando naquela favela. E nós sabemos muito bem a qual classe social pertence alguém que ganha R$ 24 mil morando naquele território. Então você começa a transformar a vida dessas pessoas e do entorno dela. Quando você tem uma road, tomara que tenha uma série de outras pessoas que vivem em favela que tenha também outras roads, a gente começa a dar escala a tudo isso. E aí você começa a pensar não apenas em empreendedorismo na base da pirâmide, mas também na empregabilidade nessa mesma base. E aí você começa a mudar a matriz econômica da favela. Então, acho que você pode
criar uma série de parâmetros e métricas para poder você definir da forma que você quiser. Mas quando eu defino, por exemplo, que essa hold é uma hold social, é justamente porque se a P&G é social ou não, se a Amazon é social ou não, você pergunta para ela que eu não vou responder. Mas quando a Amazon se junta à favela Rose e se junta à favela Log, eu vou te dizer que nesse momento esta iniciativa é social porque ela transforma a vida daquelas pessoas, dá oportunidade para uma série de famílias que não teriam outra oportunidade, dá uma nova chance para uma série de pessoas que vêm do cárcere e certamente não teriam oportunidade. E hoje nenhum funcionário, nenhum colaborador da favela Log ganha menos de R$ 5.000, por exemplo. E a gente sabe que o tráfico hoje paga, em média, um salário mínimo para os seus colaboradores. Então, o que cai o mito, inclusive, de que quem trabalha no tráfico ganha muito dinheiro. Então, acho que essa também é uma forma da gente criar e derrubar alguns mitos a partir de institutos de pesquisa que nós temos nesse território e também faz com que a gente pense em como é que a gente muda a matriz econômica, a percepção daquelas pessoas que elas podem fazer muitas outras coisas ali. E elas não precisam sair do seu território para poder fazer entregas, para poder entregar bem o que elas fazem. Elas precisam mudar um pouco a sua percepção para que o asfalto mude a percepção do que elas podem entregar. Excelente, Celso. Agora eu queria mudar um pouco de ângulo e perguntar um pouco sobre você como líder, como pessoa. Podemos seguir nessa linha? A primeira pergunta que eu queria fazer é a construção de confiança e reputação, que é o tema desse videocast, né? Toda a construção desse negócio, a sua própria trajetória foi uma trajetória de construção de confiança, com todos com os quais você se envolveu, fez parcerias e construiu negócios e ações. Como é que foi esse processo e como é que você faz para que isso, com uma organização já tão grande, permaneça? Quais são os valores que você acha mais importantes? Quando você fala de construção de confiança, a primeira coisa que você precisa entender é que eu não sou um empreendedor convencional. Eu não sou aquele empreendedor que é filho de empreendedor ou que foi fazer curso. Eu sou um acidente que fui vendo uma série de oportunidades num lugar tido como lugar de depressão, de tristeza, de tragédia. Eu olho aquilo e percebo que tem muito valor ali e que a gente pode agregar muito para aquelas pessoas e mostrar a potência que as pessoas não conseguiam ver. E por isso eu não fui aquele empreendedor, e não sou aquele empreendedor, que sequer estudei sobre o que eu faço. Esse é um ponto. Então, na verdade, para mim, a minha construção de valor e de confiança está, na minha verdade absoluta. Eu não tenho o poder da verdade absoluta, mas eu tenho o que eu digo, o que eu trago para as pessoas que trabalham comigo, sobretudo a partir do território em que a gente vive, é que quem trabalha conosco, por exemplo, não pode trabalhar, não pode delinquir nunca, em nenhuma hipótese, não pode mentir nunca, em nenhuma hipótese, e não pode se envolver com política formal. Ou seja, a gente vive numa democracia, cada um vota em quem quer votar, mas nenhuma pessoa que faz parte da CUFA, por exemplo, pode trabalhar com uma política partidária. Porque a gente está no país inteiro, a gente está em 5.000 favelas, a gente está nos 26 estados e no DF, e a gente lida com os mais diversos grupos, sem relação política formal, mas numa relação corporativa. A gente quando a gente faz, por exemplo, eventos como Taças Favelas, como Expo Favela e como uma série de iniciativas que a gente tem, a gente dialoga com todos esses representantes legítimos que a sociedade votou nessas pessoas. Sobretudo no momento em que a gente vive aí essa polarização que beira uma tirania louca, a gente precisa, na verdade, falar com todo mundo, mas também ser percebido por todo mundo de que nós não fazemos parte desse jogo. O nosso jogo, na verdade, é como é que você pode contribuir para o desenvolvimento dessas pessoas. Porque se a gente continuar vivendo num país onde apenas uma parte da sociedade tem acesso à universidade, tem acesso a bens de consumo, tem acesso à felicidade, obviamente que
a gente está, na verdade, contribuindo muito para o atraso desse país. Se a gente tivesse essas pessoas que moram nesses territórios, se nesses territórios tivesse acesso, como todo mundo, esse país seria muito mais desenvolvido, porque teria muito mais pessoas operando para que ele se desenvolvesse. Mas, no entanto, a gente vive num país em que as pessoas se orgulham em ser exceção, quando, na verdade, a gente deveria se orgulhar em ser a regra, em que se a gente tivesse mais pessoas saudáveis, delinquindo menos. Isso não significa dizer que o fato de você ser pobre é que você tenha que delinquir, mas significa dizer que o desespero, em função da falta de oportunidade ou de recurso, faz com que você faça coisas, envie a tua família em situação de extrema vulnerabilidade, te permita fazer coisas que você jamais faria. Eu passei por isso, inclusive. Minha mãe, quando meu irmão roubava na rua, ela chorava. Chorava, 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 chorava menos, um pouco menos, até que chega um dia que ela não chora mais porque ele está trazendo carne. E aí você fica entre a dor e a moral, e a tragédia e a ética. Até que ela dizia que um dia a gente ia sair daquela situação e que os filhos dela nunca mais fariam aquilo. E a gente se comprometeu com isso e a gente nunca mais fez isso. Então, assim, o que eu faço hoje, embora a gente faz de um outro jeito, não dentro da lógica do empreendedorismo convencional, dentro do mundo corporativo, embora a gente hoje é sócio de grandes empresas que a gente precisa, na verdade, ter ali, atender as métricas do compliance de todo mundo, até como é que você vai fazer uma parceria, como a gente faz hoje com, com empresas como a Procter Gamble, empresas como iFood, como a gente tem, ou empresas, por exemplo, como a Amazon, em que o compliance são extremamente sólidos e que a gente precisa passar por todos eles, precisamos também ter o nosso. Então, obviamente que a gente também, a cada dia, a gente está se preparando um pouco mais. Nós montamos uma escola de negócio junto com a Fundação Dom Cabral e ganhamos prêmio na Suíça também por conta dessa escola. Então, como é que a gente também faz com que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento que a gente passa a ter? Mas o meu sonho era que eu tivesse, na verdade, outras gerações se entendendo na favela como pessoas potentes, como pessoas que tinham uma oportunidade em função do lugar que nasceu menor, e que tinham um preconceito sendo emanado contra eles a partir de um território em que você olha e fala assim, são moradores de comunidade carente, portanto lá são mulheres carentes, são crianças carentes, são homens carentes, são pessoas menores. Então você cria uma linha invisível entre aqueles que precisam de nós e nós. Então, como é que essas pessoas começam a mudar essa percepção? Então, era isso que eu desejava. Não vou dizer que eu fiz isso sozinho, obviamente, mas a gente também sabe qual é a contribuição que a gente deu em ver, por exemplo, que apesar desse histórico, em 2022 eu estava lá depois do Bill Gates fazendo a última fala no Fórum Econômico Mundial em inglês. Então, assim, não é todo dia que isso acontece com um discurso e com uma premiação baseado na favela. Que a gente ganha o prêmio de empreendedor do ano de impacto e inovação global. Celso, você tem uma trajetória impressionante, né? Enfim, uma pessoa conhecida mundialmente. Agora, o que você diria para um jovem da favela, nesse momento, que está vendo esse videocast, que quer seguir uma carreira parecida? Como é que ele faz? O que ele deveria ter em mente? Como é que a mente dele devia estar focada para ter uma trajetória similar ou na mesma direção que você teve? Eu sou de um tempo em que a favela era sinônimo de crime hediondo, né? Falar favela já era um crime. A CUFA vai fazer 30 anos. Se hoje em dia ainda a expressão favela ainda é uma coisa que as pessoas, pô, mas favela, você imagina há 29 anos atrás, formalizar esse nome como nome da prostituição. Era tudo para dar errado. Então o que a gente fez foi insistir e acreditar que poderia dar certo. Obviamente que nem tudo que a gente acha que vai dar certo vai acontecer. A gente só precisa ter o nosso foco. Então, eu acho que o que eu diria, na verdade, para qualquer pessoa, e sobretudo para quem mora na favela, é que as pessoas se especializem naquilo que elas decidiram fazer. Então, o que eu fiz foi tentar ser um especialista na favela. Então, hoje, os dados, eu precisei montar instituto de pesquisa, então eu tenho dados
na favela que possivelmente pouca gente tem. A gente tem informação sobre favela, porque do contrário você vai ficar, na verdade, sendo um morador de favela, e quem vai estar te contando a história, quem vai estar te contando os números do território que você mora é alguém do asfalto. E aí você vai ter que estar legitimando, na verdade, a informação que é você que deveria ter. Portanto, eu acho que se você é um jovem ou não e é um morador de favela, eu acho que o que você precisa fazer é ser um grande especialista naquilo que você decidiu fazer. Se decidiu fazer, seja você ser um faxineiro, seja você ser um físico nuclear. Se quer ser um físico nuclear, então entenda direito o que é o Césio-137, o que é o urânio enriquecido. Se você quiser ser um mestre de obra, então que você seja realmente um estudioso naquilo que você faz, faça grandes entregas e, e a felicidade eu acho que está aí, para qualquer pessoa. Para mim, ela tem duas fases, né? A felicidade de você entregar exatamente aquilo que você se comprometeu a fazer e ser feliz por ter acesso ao que você desejou. Porque às vezes dizem assim, mas o dinheiro não traz felicidade. Se você não tem dinheiro, você não consegue comer o que você deseja. A gente, na pandemia, a gente colocou na mão dos brasileiros que vivem em favela R$ 1 bilhão, que foi o que a gente colocou. Não dinheiro, né, necessariamente, mas 200 milhões em botijão de gás, é, é, enfim, alimentos, uma série de itens que compôs esse valor que a gente acabou viabilizando via as mais diversas parcerias, bancos fazendo, na verdade, transferência de renda para as pessoas, etc. Então, ser feliz é você ter dinheiro para que você possa, na verdade, comprar o serviço que você deseja, você poder ir ao cinema assistir o filme que você deseja. E quem não faz isso não tem liberdade. E quem não tem liberdade não pode ser feliz. Então, eu acho que se você quer ser feliz, você precisa, na verdade, não ficar guardando a cesta básica que a gente vai te oferecer, mas você poder produzir e ir para a fila do supermercado, comprar a comida, o arroz e o feijão que você deseja a partir daquilo que você produziu. E Celso, a gente fala que reputação é o que falam da gente quando a gente não está na sala, né? Esse é o verdadeiro sentido da reputação. O que você acredita que falam de você quando você não está na sala? Como eu sou de um lugar muito tenso, muito perigoso, então eu mesmo tenho consciência de que as relações que eu tenho são muito conflituosas, né? Então as pessoas ficam, pô, será que esse cara é envolvido com essas coisas? Como é que ele consegue fazer tudo isso nesse ambiente e não se misturar? Então o que eu acho que o que a gente fez, o que a gente faz esse tempo todo, aí a reputação tem mais valor. Porque você ter reputação de um lugar controlado não é fácil, mas é menos difícil do que você estar num lugar onde tudo é muito confuso, qualquer coisa que você diga, não sei muito bem se você está dizendo o que você deseja ou o que mandaram você dizer. Então, esse ambiente é um ambiente muito, muito tenso e que é definido por muitas tragédias televisivas e midiáticas. Então, acho que as pessoas sempre tiveram muita dúvida do que eu realmente sou. E o dia que eu falhar, vão dizer, aqui, sabia que em algum momento ia aparecer. Então, acho que quando eu não estou na sala, as pessoas ficam com muita dúvida. Será que esse cara é o que ele está dizendo? E a minha grande vantagem é que eu não falo nada. Estou falando aqui, mas realmente não falo nada. O que eu tenho feito ao longo da minha vida é estar entregando o tempo todo, estar formando o tempo todo e estar permitindo que as mais diversas pessoas que fazem parte dessa instituição falem. E eu sempre tive comigo uma coisa muito, muito centrada, que é aparecer menos e trabalhar mais, porque quando as pessoas precisarem falar com esse ecossistema, elas vão ter que me encontrar, porque ninguém fala em nome desse ecossistema senão eu, porque fui eu que criei esse ecossistema. A gente tem um presente para você, Celso, com um pedido. Isso aqui é uma lembrança do Rapcast para você, que é um painel que você pode escrever o que você quiser, mas o pedido é que você escrevesse em uma palavra o que significa reputação para você. Se tivesse me avisado antes, eu tinha pensado numa palavra, mas eu vou botar aí que o que eu acho que, Mas é sempre que é esse aqui, surpresa. ó. Joia, vou mostrar ali. Ó.
A verdade acima de tudo. Qualquer coisa diferente disso, eu acho que a reputação vai por água abaixo. Tudo parte dela. Fechou? Excelente. Celso, muito obrigado por ter estado no Rapcast, compartilhar sua trajetória, sua história, foi excelente, a gente aprende muito. Espero que tenham muitos Celsos, né, que você possa continuar inspirando muitos outros Celsos a ajudarem o nosso Brasil e o mundo, né, a empreenderem de forma sustentável, com impacto social e que a gente possa ter um mundo melhor cada vez mais. Obrigado por ter vindo até aqui. Eu agradeço e um forte abraço para a tua audiência e espero que as pessoas curtam também. Vão curtir com certeza. Para você que nos acompanhou, fique ligado nas redes da FSB Holding para mais episódios do Rapcast. Você nos encontra no YouTube e também no Spotify. Até a próxima!